Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo, uma alegria te receber por aqui, nesse que é o nosso 10º episódio do podcast Vamos Juntos. Nós estamos já aqui há 10 episódios conversando, partilhando, abrindo o coração e a mente. Eu quero saber de você, tá gostando dos temas? Se você tem alguma sugestão de tema novo pra gente falar, uma coisa que você goste muito, algum assunto que você esteja muito intrigado, muito intrigada, querendo entender melhor, basta procurar por nós nas nossas redes sociais e mandar a sua mensagem. Assim você vai poder falar com a gente e a gente vai poder saber o que você está querendo ouvir, né? Muito simples, procura lá no Instagram AJS Caetés Oficial. Lá você vai encontrar nos destaques o logo do nosso podcast. Aí você clica lá e manda uma mensagem para nós, uma DM, falando o tema que você quer. Assim a gente vai poder discutir, a gente vai responder com certeza. E nós vamos colocar aqui na fila das pautas e com certeza seu tema vai ser falado aqui, tá bem? Procura por nós, AJS Caetés Oficial. Aproveita e curte a nossa página, segue a gente. A gente sempre tem mensagens muito bacanas, muito interessantes para você poder ver e compartilhar também pelo Instagram, tá bem? E hoje é um dia muito especial. Aliás, este mês é todo muito especial. Mês de maio, para nossa família salesiana, para nós que nos identificamos com o carisma de Dom Bosco, é um mês muito importante. Porque nesse mês celebramos vários santos da família salesiana. Principalmente porque é o mês onde celebramos, no dia 24, Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa querida mãezinha do céu que Dom Bosco escolheu para nos proteger aqui nessa terra, como mãe, como rainha, como nossa mestra. Mas hoje, dia 6 de maio, é o dia em que comemoramos São Domingos Sávio, conhecido como Santo Aluno de Dom Bosco. Você conhece esse santo? Se não, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a vida dele aqui e conversar o que é que de interessante a gente pode observar na vida desse santo. Vamos juntos! Vem cá, com quantos anos você decidiu que você queria para sua vida? Já está com 18 e ainda não tem certeza do que quer? Deixa eu te falar, Domingos Sávio, aos 12 anos, já sabia o que queria para a vida. Quando conheceu Dom Bosco, uma das primeiras coisas que ele falou foi: quero ser santo. Pediu para Dom Bosco para ser santo, que Dom Bosco o ensinasse a ser um santo. E de fato foi isso que ele se determinou a fazer durante o pouco tempo de vida que tinha. E olha, ele não descansou não, viu? Tanto que quando morreu já tinha fama de santidade. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1842 e faleceu em 9 de março de 1857 com apenas 15 anos. Ele nasceu na cidadezinha de San Giovanni di Riva, perto de Chieri, na província de Turim, lá na Itália. De uma família simples do interior, mas com muitos valores cristãos, mas o que chamava a atenção com relação a ele, quando ele era criança ainda, era a sua maturidade. E pense num bichinho devoto, viu? Desde pequeno, criancinha mesmo, quando ainda era coroinha, na volta dos 7 anos por aí, ele já corria para a igreja logo cedo, era o primeiro a chegar, até mesmo antes que o padre, para poder servir como coroinha na comunidade. E no tempo de vida dele, não era comum que crianças tão novinhas fossem admitidos a fazer a primeira comunhão. Mas aos 7 anos de idade, ele fez sua primeira comunhão e há registros que ele escreveu no seu caderninho como um projeto de vida, dizendo assim: vou me confessar muito frequentemente e vou fazer a comunhão sempre que o confessor me permitir. De fato, Domingos Sávio era uma criança muito devota. E assim, no tempo que ele ainda era muito pequeno, Dom Bosco já tinha começado a obra, né? E começou a ficar famoso o trabalho de Dom Bosco nas redondezas, até que o pai de Domingos Sávio teve a brilhante ideia de querer fazer com que Domingos Sávio fosse admitido ao oratório de Dom Bosco, que era a obra que Dom Bosco tinha iniciado com crianças e adolescentes para poder ensinar alguma profissão para eles, colocá-los para estudar, enfim. E muitos dali já saíam para o seminário para ser padres, viu?
Aí, com 12 anos de idade, aconteceu o primeiro encontro de Domingos Sávio com Dom Bosco. Logo nessa primeira conversa, ele pediu para ser admitido no oratório de Turim, porque ele desejava muito estudar e entrar no seminário para ser padre. Aí Dom Bosco, admirado com ele, falou assim: parece que temos aqui um bom tecido. Aí Domingos Sávio respondeu: e eu vou ser esse bom tecido, e espero então que você seja um bom alfaiate. Acolhido no oratório, Domingos Sávio pediu que Dom Bosco o ajudasse a ser santo. Mas o que Domingos Sávio conhecia de santidade na igreja era uma santidade muito voltada para a perspectiva de adultos, que requeria muito sacrifício, muito jejum, muita penitência. Isso era o que estava muito em voga nas comunidades religiosas da época de Dom Bosco e de Domingos Sávio. Aquilo para uma criança franzina, porque ele era magrinho, e num clima que era tão difícil como o da Itália, de muito frio, também de muito calor, isso danificava bastante a saúde de uma pessoa, ainda por cima, naquele tempo que a medicina não estava tão avançada quanto está hoje. Então Domingos Sávio praticava muita mortificação, que é uma prática de punição, de autopunição do corpo, que, procurando esse sofrimento para o próprio corpo, se unia ao sofrimento de Cristo e assim redimia seus pecados. No entanto, Dom Bosco tinha ciência de que esse tipo de espiritualidade, esse tipo de prática não era bom para criança nem para adolescente, né? E ele propôs a Domingos Sávio um modelo de santidade próprio para a idade dele. O que chama a atenção em Domingos Sávio é que não é que ele não buscasse santidade, ele buscava. No entanto, Dom Bosco orientou Domingos Sávio a um estilo de santidade muito próprio para a sua idade. E isso fez com que ele ficasse muito conhecido e chamou bastante atenção. A proposta de santidade de Dom Bosco para Domingos Sávio, que frutificou, meu filho, minha filha, deu muito certo. O que Dom Bosco ensinou para Domingos Sávio foi a grande fórmula da santidade, que inclusive depois ele repetia muito para outras pessoas, para as crianças, para os outros meninos que chegavam lá no oratório, era: santidade aqui consiste em estar muito alegre e fazer bem todos os seus deveres. Então, nada daquele sofrimento, daquela automutilação, de buscar a penitência e o jejum de forma exagerada. Não era isso que Dom Bosco queria. Aquela coisa triste, abatida. A santidade para a vivência salesiana é outro caminho. É o caminho da alegria e é o caminho de cumprir bem seus deveres. Agora é uma alegria que se fundamenta, minha gente. É uma alegria que vem de saber que é amado por Deus. É uma alegria que vem do encontro com Cristo, morto e ressuscitado, que nos faz olhar para a vida de maneira positiva. Foi assim que Dom Bosco ensinou a Domingos Sávio um caminho de santidade que ele trilhou muito bem. Mas agora vamos a alguns outros fatos da vida de Domingos Sávio, né? Dia 8 de dezembro de 1854, foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX. Naquela época, a devoção a Maria, que já era grande, se tornou ainda maior. Isso fortaleceu muito o espírito religioso do oratório, que depois se tornou uma forte característica da espiritualidade salesiana. Nesse ano de 1854, Domingos Sávio se consagrou a Maria e passou a avançar mais ainda no caminho da santidade. Em 56, ele fundou, entre os amigos do oratório dele, a Companhia da Imaculada. Era um grupo de jovens para uma ação muito específica. Ele trabalhava o fortalecimento da fé dos meninos que já estavam no oratório. E até a mãe de Dom Bosco comentava assim: filho, você tem muitos bons jovens aqui nesse oratório, mas nenhum vai superar o belo coração e a bela alma de Domingos Sávio. E ela falou isso porque ela via sempre Domingos Sávio rezando, ficava muito tempo lá na igreja, saía todos os dias do recreio para fazer uma visitinha no Santíssimo Sacramento, e ele se sentia muito à vontade no ambiente de oração. Isso, gente, é sinal de uma pessoa que tem intimidade com Deus. E voltando àquele dia 8 de dezembro de 54, de 1854, então, você lembra que eu falei o dia da definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria? Naquele dia santo, ele renovou os propósitos feitos na primeira comunhão. Nesse dia, ele fortaleceu aqueles votos e escreveu assim: Maria, eu vos dou o meu coração. Jesus e Maria, sede sempre meus melhores amigos.
mas pelo amor de Deus, fazei-me morrer antes que aconteça a desgraça de cometer ainda que seja um só pecado. Esse menino queria mesmo ser santo, né? O que ele escreveu tá lá. E se tornou até uma frase comum. Quando se fala de Domingos Sávio, se lembra logo dessa sua grande máxima: antes morrer que pecar. Em outro momento, quando conversava com Dom Bosco, ele disse assim: Deus quer que eu seja santo e eu devo tornar-me santo. Eu quero ser santo e não serei feliz enquanto não ficar santo. E aí esse desejo de santidade dele fazia com que ele ficasse muitos momentos na capela, rezando sempre, estando sempre com Deus. Em alguns desses momentos parecia que ele estava em êxtase. Dom Bosco até relatou também que ele disse uma vez assim: parece-me ver tanta coisa linda, parece que o paraíso se abre acima da minha cabeça, quando ele estava diante do Santíssimo rezando. Num período muito difícil, quando houve uma epidemia de cólera lá na região do Oratório de Dom Bosco, Domingos Sávio foi conversar com Dom Bosco e se colocou à disposição, junto com os jovens do grupo da Imaculada, a Companhia da Imaculada, e falou para Dom Bosco que estaria disposto a trabalhar ajudando as pessoas que estavam doentes de cólera. Mas com muita oração e protegidos por Nossa Senhora, ele e outros jovens se colocaram ao serviço e, de fato, ajudaram muitas pessoas. E graças a Deus, nenhum daqueles adoeceu. Isso é até pra gente um testemunho, né? Nesse tempo onde a gente vive, nesse surto, né, dessa epidemia terrível do coronavírus, a gente pode sim também, como Domingos Sávio, se colocar ao serviço dos outros, né? A primeira forma de cuidado que a gente tem que ter é com a gente mesmo, evitando adoecer. E aí você já sabe, higienização, distanciamento, uso da máscara. Além do mais, você pode ajudar as pessoas com doações, fazendo o que se pode hoje. Naquele tempo, Domingos Sávio já sabia que a força da juventude valia muito e fazia por onde cuidar de quem precisava. Num período de duro inverno lá na Itália, infelizmente, Domingos Sávio adoeceu. E era uma gripe, um resfriado que não passava nunca, acabou desenvolvendo em uma pneumonia que foi a causa da sua morte. Ele morreu na cidade dele, em Mondônio, no dia 9 de março de 1857. Dom Bosco escreveu a biografia de Domingos Sávio e chorava toda vez que relia. Atualmente, seus restos mortais são venerados na Basílica de Maria Auxiliadora, lá em Turim, na Itália. E a sua festa é celebrada hoje, dia 6 de maio. O Papa Pio XI definiu Domingos Sávio desse jeito, abre aspas, pequeno, ou melhor, grande gigante do espírito, fecha aspas. Pela intercessão de Domingos Sávio, registram-se todos os anos, surpreendente, um número muito grande de graças. Inclusive, ele é patrono das grávidas, visto que teve uma mulher que rezou por ele enquanto estava grávida, diante de uma gravidez muito difícil, e milagrosamente conseguiu ter seu bebê e ficou bem de saúde. Ele foi beatificado no dia 5 de março de 1950 e a canonização dele aconteceu dia 12 de junho de 1954, quase 100 anos da sua morte. Se eu fosse me deter aqui no tanto de coisa que Domingos Sávio falou, escreveu e fez, a gente ia continuar aqui com muita história boa. Mas, minha gente, eu queria chamar a atenção de vocês em alguns aspectos aqui da vida de Domingos Sávio que podem servir para a nossa vida também. Vejam, naquele século XIX, por aí, há muito tempo atrás, Domingos Sávio conseguiu desenvolver, ajudado pelo seu orientador, Dom Bosco, um estilo de vida de santidade que hoje nos fala muito. Principalmente no nosso tempo, onde a gente encontra tantos jovens e tantas jovens com sofrimentos psicológicos, com dores emocionais, e Domingos Sávio, no seu desejo de santidade, aprendeu que um caminho bom, que um caminho certo de santidade é uma vida de alegria. Se você hoje vive triste, deprimido, deprimida por alguma situação de sua vida, não esqueça de pedir a intercessão de Domingos Sávio. Esse santo que viveu a santidade como alegria pode interceder por nós nesse período onde estamos tão tristes, tão abatidos por causa de tantas mortes que nós vemos acontecer diariamente ao nosso redor. Meu amigo, minha amiga, juventude querida, não se esqueçam, a alegria brota de um coração fiel a Deus também. Então, se você ama Jesus,
Pede com muita força, que Domingo Sábio interceda por você, a fim de que teu coração fique alegre toda vez que você se lembrar desse encontro maravilhoso que você pode ter com Jesus quando quiser. O Senhor Jesus está de braços abertos, sempre nos esperando para a gente viver momentos de alegria, de felicidade profunda, porque com Cristo sabemos como somos amados por Deus. A melhor pessoa do mundo nos ama, minha gente, Jesus. E esse caminho de amor, de santidade, de felicidade espera por nós. Basta que a gente se abra a Ele e se coloque como um tecido, como o Domingo Sábio se colocou como um tecido para Dom Bosco. E ajudado por seu diretor espiritual, por Dom Bosco, ele conseguiu ser um bom vestido, uma boa roupa para Jesus. E aí já fica mais uma dica, né? O seu padre, ou a irmã, ou a pessoa que orienta você espiritualmente. Se entregue uma direção espiritual boa, de verdade. Confie no seu diretor, na sua diretora espiritual. Essas pessoas com certeza vão te fazer um jovem santo, uma jovem santa. Se você ainda não tem diretor espiritual, se você não sabe o que significa isso, a gente pode combinar num próximo encontro de conversar um pouquinho mais sobre direção espiritual. Caso você ainda não tenha, procure. Nós, salesianos de Dom Bosco, somos dedicados a ajudar os jovens no caminho de crescimento espiritual. Portanto, se você conhece um irmão ou padre salesiano ou alguma irmã salesiana, conversa com eles. Com certeza eles e elas vão te ajudar nesse caminho de santidade. Bom, agradeço demais a tua companhia por aqui. Peço que você divulgue ainda mais esse podcast. Gostou da história de hoje? Domingo Sábio é um santo maravilhoso, né, minha gente? Espero que vocês conheçam um pouco mais de Domingo Sábio. Pesquisem um pouquinho sobre ele aí na internet. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar um monte de coisa bonita. Dom Bosco escreveu sobre ele e sobre outros santos jovens também que passaram pelo oratório no livro Vida de Jovens. Esse livro ele é vendido também pela nossa EDB, que é a nossa editora salesiana atualmente aqui no Brasil, e você vai encontrar esse livro lá. Vale a pena você dar uma lida, viu? Você vai conhecer um pouquinho da biografia mais detalhada de Domingo Sábio e de outros jovens que passaram pelo oratório de Dom Bosco. Agradeço a tua companhia aqui e agradeço também todas as parceiras que estão retransmitindo esse nosso podcast. E aí a gente conta com as diversas rádios, as web rádios que estão compartilhando. Agradeço demais porque a gente consegue espalhar bem uma mensagem boa. E muito obrigado de verdade pelo reconhecimento, pelo carinho, pela confiança. Espero você no próximo episódio de número 11 do nosso podcast. E a gente vai falar sobre outra santa da igreja, muito bacana, muito legal. E espero que vocês estejam aqui comigo também semana que vem para a gente se encontrar e caminhar juntos. E a gente não pode esquecer da oração, né, minha gente? Como hoje é um dia santo dos jovens, vamos rezar a oração de Domingo Sábio para a gente fortalecer nossa fé e também um dia, na morada eterna do Pai, sermos santos, nos encontrarmos com Domingo Sábio lá no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angélico Domingo Sábio, que na escola de Dom Bosco aprendestes a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na devoção a Maria, no zelo pela salvação das almas. E faze que, praticando também nós o propósito de antes morrer do que pecar, alcancemos a eterna salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. São Domingo Sábio, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Domingo Sábio, desça sobre nós, sobre a nossa santidade juvenil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos semana que vem. Um forte abraço, fica com Deus. Espero por você, hein? Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.